Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas. Abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 1 em diante. Todos aqui já leram o livro de Esther na sua vida, pelo menos uma vez? Levanta a mão, quem já leu, levanta a mão. O livro de Esther é um livro que conta a história de Esther. Foi profunda a revelação, não foi, irmãos? E é um livro que conta a história de Esther. E nesse livro houve uma conspiração que, amados, talvez na história nem a conspiração de Hitler se compara ao que aconteceu nos dias de Esther. A gente olha muito por o tempo do Holocausto, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus morreram. Mas nós sabemos que haviam judeus espalhados pelo mundo todo e Hitler não conseguiria, pelo menos naquele tempo, ele queria tomar o mundo, mas pelo menos naquele tempo ele não conseguiria acabar com a raça dos judeus. Mas nesse livro foi feito um decreto, capítulo 3, que todos os judeus, homens e mulheres, jovens e velhos, e crianças deveriam morrer em determinado dia. Depois que Naamã é o general. Amã. Depois que Amã consegue êxito no seu feito em condenar, através de um edito, de um decreto do rei, a destruição de Israel, e foi algo tão forte que eles editaram um documento, e aquele documento foi selado com o anel do rei, e espalhado pelas 127 províncias. Isso aconteceu no mês de janeiro, e deveria se cumprir no mês de dezembro. Não é o que está na Bíblia, mas se você estudar, a conspiração nasce no primeiro mês, e Amã tira sortes, e decide que no 12º mês, aquele decreto seria cumprido, e que todas as nações deveriam se preparar para aquele dia, para que naquele dia, todo o Israel fosse eliminado da face da terra. Amã foi tão maligno, sabe que o que mexe com o homem é dinheiro, né? Que ele prometeu ao rei toneladas, se eu não estou enganado, 350 toneladas de prata, os tesouros do rei, por esse feito. Com certeza os judeus foram e são até hoje um povo muito rico. Há uma bênção financeira sobre o povo judeu. Essa mesma bênção está sobre nós, porque hoje nós somos o Israel de Deus. Mas quando Amã faz o decreto, e olha o final do capítulo 3, versículo 15, diz assim: os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. Olha que coisa, irmãos, o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Quer dizer, todo mundo ficou assim, assustado, porque
Um decreto do rei era indecretável, e um decreto selado com o anel do rei, nem o rei poderia mais voltar atrás. Tanto é que, lá na frente, para que Israel se defendesse, o rei precisou fazer um outro decreto. O rei não desfez o decreto, ele fez um outro decreto, dizendo que os judeus poderiam se defender. Mas o decreto não pôde ser desfeito. Deus não pôde impedir o que Adão fez. Deus pôde enviar Jesus Cristo e resolver o problema. Mas aqui há algo muito interessante, eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes na batalha espiritual, nós nos perdemos por não compreendermos a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que aconteceu quando Mordecai ficou sabendo da notícia de que havia esse decreto contra eles. Capítulo 4, versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos, e fizeram-nas saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo, e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Você imagina a trama que talvez possa existir contra a tua vida, irmão. Só que nada vai acontecer em nome de Jesus. Verso 8. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Fala para o seu irmão: socorro sempre vem, irmão, fala para ele. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para essa conjuntura, quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer,
pereci. Então foi Mordecai e fez tudo segundo lhe havia ordenado Ester. Vamos ler só mais um pouquinho. Capítulo 5, versículo 1. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs ao pátio do interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteira, à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para ela o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester, e qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Eu queria ouvir um glória a Deus mais forte, gente. Irmãos, eu estou terminando de ler o livro de Ester pela 50ª vez. Eu acho que eu vou ler 100, 150. Realmente eu não sei quanto eu vou parar. Eu vou parar de ler até que esse livro se torne a história da minha vida. Porque quando você medita na palavra, o Espírito Santo substitui a sua vida pela palavra de Deus. Quando eu comecei a ler o livro de Ester, que eu chegava no capítulo 4, que eu via Mordecai rasgando as vestes, e gritando, chorando na cidade, se vestindo de pano, de saco e cinza, e clamando com forte clamor. E depois, quando eu vi a conversa dele com Ester, ele confrontando Ester: olha, você não pensa que você vai ficar viva porque você é mulher do rei, não, viu? Você e a casa do seu pai vão ter que parecer, porque é palavra do rei, é decreto do rei, todo mundo vai ter que morrer. Depois, quando eu vi Ester dando o recado: então vamos jejuar 3 dias, sem comer e sem beber, jejum total. Esse aqui, que eu saiba, é o único jejum absoluto na Bíblia, sem água e sem comida, durante 3 dias. E depois, quando Ester vai à presença do rei, depois desse período, eu meditava no capítulo 4, com muita lentidão, e eu procurava com a minha mente encontrar os princípios espirituais para vencer a batalha espiritual. Parece que os princípios espirituais estavam no capítulo 4. Rasgar as vestes, clamar, se humilhar, ir ter com a rainha, jejuar 3 dias e 3 noites. E eu continuei lendo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu sempre li o capítulo 4 como um capítulo super, assim, a chave da vitória está no capítulo 4. Foi o que eles fizeram no 4. Mordecai se humilhou, Ester jejuou, e Deus fez. Eu não me lembro em que vez eu estava lendo o livro, quando o Espírito Santo me mostrou: tudo isso aí é religiosidade. Porque a vitória não foi quando Mordecai rasgou suas vestes. A vitória não foi quando Mordecai saiu gritando e clamando, e se humilhando na cidade, se vestindo de pano de saco de cinza. Nem foi quando eles jejuaram 3 dias e 3 noites. Quando Amã se levantou, Ester já estava casada com o rei. A vitória não estava naquelas práticas, a vitória estava na união da noiva e do noivo. A vitória não estava naquilo. E foi forte para mim, porque eu li o capítulo 4, eu achava bonito aquilo, rasgando as vestes, vestindo pano de saco e cinza, gritando. E eles terminam jejuando. Está vendo? Nós temos que jejuar. Irmãos, eu não estou pregando aqui contra o jejum, nem a humilhação, não é isso. O que eu estou te mostrando é que a vitória aqui não está no capítulo 4. A vitória aqui está no dia em que Ester teve coragem
de entrar na presença do Rei. Tende, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Achegai-vos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, para achardes misericórdia e encontrardes graça perante Deus. Muitas vezes nós, diante dos nossos problemas, nós começamos a formatar na nossa mente a solução. Nossa mente religiosa, ouvir e creriana. Nossa mente ouvir e creriana. Pastor, vamos falar dos batistas, vamos falar dos assembleias. Não, vamos falar dos ouvir e crerianos. Os heberitas. Os heberitas. Nós criamos na nossa mente aquilo que, acontece situações. O pastor Hebe falou que se orar em línguas tantas horas por dia, eu vou vencer. E eu seria a última pessoa a pregar contra a oração em línguas aqui. O pastor Hebe ensina que eu tenho que pegar um livro da palavra de Deus e ler 50 vezes para assimilar a palavra, porque eu sou ungido com a palavra, e substitui a minha história pela história da palavra. Amém. O pastor Hebe, quando prega sobre fé, aquilo entra no meu espírito, eu entendi a fé. Amém. Não estou pregando contra o que eu prego. O que eu estou pregando contra é que eu entendia quando eu li o capítulo 4. Eu li o capítulo 4 e na minha mente pastoral, pastor tem uma mente muito didática, pastor tem uma mente muito croquisada, uma mente muito formatada. Ele tem um modelo, ele começa a ler, já acha lá o tópico, os subtópicos e a conclusão, ele já acha o tema, o desenvolvimento e a conclusão do sermão. O pastor é assim, ele começa a ler a Bíblia, já é automático, Eu achei o tema, agora eu achei os pontos, agora eu vou achar a conclusão do sermão. Então quando eu chegava no capítulo 4, eu encontrava todos os tópicos, primeiro eu preciso rasgar as minhas vestes, rasgar o coração. Depois eu preciso me vestir de pano de saco e cinza, eu preciso me humilhar. Depois eu preciso ir ter com a rainha, eu preciso andar com os meus irmãos, ter comunhão com os irmãos. Não posso andar sozinho, eu tenho que estar com a rainha. As revelações. Somente pode criar revelações, irmão. E eu criei uma revelação no capítulo 4. Eu fiquei, várias vezes que eu li o capítulo 4, eu tinha essas revelações. Até o dia que o Espírito Santo me mostrou, tudo isso aí é religiosidade. Não tinha que rasgar a veste, não tinha que vestir pano de saco de cinza, não tinha que sair gritando pela cidade, não tinha que jejuar. Não, pastor, não. Esther, o rei estava doidinho. Por que o rei não chamou ela 30 dias? Irmão, por que o marido fica 30 dias sem procurar a esposa? Quem é casado aqui? Por que ele está esperando ela tomar iniciativa? Tipo assim, só eu que procuro, só eu que vou atrás, só eu que estou de cima. Eu vou esperar vir da parte dela. Você entendeu? O rei estava louco de saudade dela. O rei estava desesperado. Irmãos, o rei estava com medo. Se fosse mais um dia, ele chamava. Eu garanto. Eu garanto. Se for mais um dia, ele mandava chamar. Eu não aguento não, gente. Essa mulher minha é difícil demais. É só eu que procuro ela. Ele ficou 30 dias. Não é porque ela não podia entrar. Na verdade, por que você no livro todo, Amã entra na presença do rei a hora que ele quer e a rainha não entra? Que lei é essa? Isso não era lei para a esposa? Isso era lei para o povo. Isso não era lei para a noiva.
Isso era lei para os súditos. Isso não era lei para aquela que era um com ele. Era lei para aqueles que moravam nas províncias. A pessoa não podia... Tinha que ter uma ordem. Eram 127 províncias. Imagina o povo... o tumulto de príncipes, de governadores, de ministros, de gente vindo falar com o rei. E imagina só, se não tivesse uma ordem, o rei não conseguia atender o povo. Chegou um ponto que eles tivessem saber, quem entrar na presença do rei morre. Aí eles criaram um protocolo para organizar as audiências, para que o rei pudesse despachar em paz. O objetivo era organizar o reino. Então a pessoa chegava, tinha um protocolo, ela procurava alguém, que eu não sei quem é, a Bíblia não diz, eu preciso ter uma audiência com o rei, e aquela pessoa então encaminharia aquele pedido ao rei, e depois diria, olha, no mês de setembro, no dia 23, você pode vir que você vai ser atendido. E aquilo então era organizado, né? O nosso vereador Bernardo, presidente da Câmara, né, Bernardo? Sabe que é assim, né? É assim que funciona, as coisas têm protocolo. Agora, família não tem protocolo. Pai, eles não entenderam. Família não tem protocolo. Então todo o livro, todos os princípios do capítulo 4 são princípios de um homem que não entendia que a vitória já estava ganha quando Amã foi exaltado. Deus não exaltou Amã para destruir Israel. Deus exaltou Amã para destruir Amã. Deus tinha uma obra para acabar que Saul nunca terminou lá atrás. Saul o benjamita, Mordecai o benjamita. Levanta a sua mão bem alto, fala comigo assim bem forte. Saul, o benjamita, não matou Agag, mas Mordecai, não matou Agag, ascendente de Amã, mais forte, mas Mordecai, da linhagem de Benjamim, venceu Amã. Aqui no capítulo 3, tem uma frase muito linda no capítulo 3. Tem uma frase muito linda, diz assim, no capítulo 3, capítulo 3 não, perdão, capítulo 2. Ora, 2,5, olha lá, Esther 2,5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai. Olha que frase maravilhosa. Se você conhecer todo o contexto do que eu estou falando, você vai achar essa frase maravilhosa. Vou repetir. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai. Aí você me pergunta, qual foi a característica desse homem? Porque Saul se dobrou lá atrás e desobedeceu, mas Mordecai, da linhagem de Benjamim, nunca se dobrou. Então talvez hoje, irmão, você é fraco em algumas áreas da sua vida, mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque era impossível para a lei, Deus fez enviando o seu Filho e aniquilando na carne do seu Filho o pecado. Levanta suas mãos e grita comigo, o pecado foi aniquilado.
Mais forte, o pecado foi aniquilado na carne crucificada de Cristo. Fala, igreja, o pecado foi aniquilado na carne aniquilada de Cristo. Pastor, mas eu tenho essas fraquezas. Por isso que no verso 26 está escrito: semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. O pecado já está aniquilado, mas o Espírito te assiste nas suas fraquezas. Por que ele assiste? Porque você não sabe orar como convém. Romanos 8, 26. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ora, aquele que sonda os corações, Romanos 8, 27, sabe qual é o propósito do Espírito. Aquele que sonda os corações sabe qual é o plano do Espírito. Não importa as fraquezas que me cercam, as lutas que me cercam. Estou citando Romanos 8, no contexto de Esther. Eu tenho alguém dentro de mim que sonda os corações. Sonda. Por que ele sonda os corações? O primeiro coração é o meu, onde ele acha as fraquezas. O segundo coração é qualquer coração na palavra, tanto no passado como no futuro, para que ele possa extrair da palavra o que eu preciso e transferir para a minha vida em nome de Jesus. E onde eu sou fraco, eu vou ficar forte. Joga a mão para cima e diga bem forte: primeiro coração que ele sonda. Irmãos, eu fico na carne quando eu peço para as pessoas falarem, eles não falam. Fico na carne. Levanta a mão, fala: primeiro coração que ele sonda é o meu coração. Quando eu oro em línguas, eu autorizo o Espírito me sondar. Que é isso, pastor? O Espírito Santo é Deus. Como é que eu autorizo? Ele não vai invadir o seu coração, ele precisa da sua permissão. Ele é um gentleman. Ele não quer chefiar você, ele quer liderar você. Ele quer que você escolha segui-lo e não tenha que segui-lo. Ele espera que você queira estar com ele, não tenha que estar com ele. Eu quero Jesus. Eu não tenho que estar com Jesus. Até meus 16 anos de idade eu tinha que ir para a igreja. Aí um dia eu nasci de novo. Aí eu quis ir para a igreja. Até meus 16 anos de idade, às vezes eu tinha que ler a Bíblia. Nem lembro se eu lia. Mas depois ninguém nunca mais, irmãos, me mandou orar e ler a Bíblia. Porque isso passou a fazer parte da minha natureza. Então aquele que sonda, quando eu estou lá, recalamando, rebalaba, surrada, lá, baranda, lá, ele sonda o meu coração. Surrabaranda, lá, basuranda, que tá lá, baraba, chai. Aí vamos supor que ele sonda, porque eu estou orando em línguas, eu estou autorizando. Não é que ele não sabe, é que eu estou autorizando ele passar a sonda. O médico sabe o que você tem, mas ele se opera a você se você autorizar. Você ainda tem que assinar um documento de autorização. Quem aqui já passou por uma cirurgia sabe disso. Quando você vai passar por uma cirurgia, você autoriza, você assina um documento dizendo o seguinte: eu vou me deitar naquela mesa de cirurgia e o que você fizer, eu confio. Quando você ora em língua, você está dizendo assim: Deus, eu vou deitar na mesa de cirurgia e o que o Senhor fizer, eu confio. Pode aplaudir mesmo a palavra do Senhor. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Então, grita comigo bem forte: ao orar em línguas, eu libero uma autorização espiritual para ser sondado profundamente. Por que o Heber ainda não está levantando os paralíticos? Ele vai sondar e vai resolver esse problema, porque o Heber vai levantar os paralíticos.
Por que o Weber ainda não está ressuscitando mortos? Ele vai me sondar e vai resolver isso. Porque o Weber vai ressuscitar os mortos. Por que as nações ainda não estão ouvindo o Weber como precisam ouvir? Ele vai sondar isso. Ele vai descobrir, ele vai sondar o ser, ele vai descobrir. O Weber tem um orgulho aqui, rapaz. Soberbinho. Claro que em línguas, eu nem imagino que ele está falando que eu sou soberbo. Eu imagino que outra coisa, e o Espírito Santo está lá, pai, tem um soberbo aqui que vai impedir tudo, ele vai cair lá na frente. Porque o Senhor resiste o soberbo, a soberba é uma queda. Tem um soberbo aqui. Nós precisamos achar alguém humilde na Bíblia para transferir para ele o negócio. Tem que ter uma transfusão de coração. Aquele que sonda os corações. Pai, nós vamos ter que fazer uma transfusão, porque nessa soberba o Weber não vai longe. Ele não vai longe. Ele está patinando aí. Não sai do lugar. E bichinho anda, passa uma esteira. Não sai do lugar. Aí o Weber começa. Ele vem em sonda. Soberba. Olha lá o Weber, que coisa horrível. Ele quer ser apóstolo, ele quer ser... Ele quer ser um grande pregador famoso no Brasil, de uma grande igreja, de uma multidão. Pai, nós precisamos resolver isso com ele. O negócio está feio aqui nesse coração, porque é do coração que saem. Do coração que saem. Nossa, eu fico na carne, gente. Do coração que saem os maus desígnios, os adultérios, as blasfêmias, a prostituição, mas também é do coração que sai Cristo. Então ele acha que a soberba. Vamos procurar aqui alguém na Bíblia, Pai. Ele está orando em línguas, ele está nos autorizando, né? A gente não está limitado no tempo. Então a gente pode ir no passado ou no futuro encontrar a resposta para o Weber. Achei, Davi. No dia que no dia que Samuel foi ungir um rei, Davi nem foi chamado para a festa. Davi foi cuidar das ovelhas. Davi deve ter virado para ele: pai, não vai ser eu mesmo, eu sou o menorzinho, o pouco ruxinho. Pai, cuida aí da festa que eu vou pastorear as ovelhas. Humilde, o pastor de Israel. Estava lá pastoreando. Aí o Espírito Santo vai lá em Davi, do coração de Davi. Tem uma humildade que eu consegui dar para ele. Aí o Espírito Santo pega. O Weber está lá orando em línguas. E o Espírito Santo está sondando sondou o coração do Weber, sim ou não? Sim. Achou o quê? Sondou o coração de Davi, sim ou não? Porque ele não está limitado no tempo. Achou o quê? Aí ele tira a humildade. Tem que ser rápido, tem que ser no gelo. Para o órgão não perder o órgão. Entendeu? O coração ainda vem batendo assim. O Espírito Santo é especialista. Vem no gelo, assim, vem rápido. Né? O Weber está lá deitado, né? Pensando na casa nova que ele vai ganhar, né? Pensando nisso, pensando naquilo. A mente está infrutífera. A mente nem sonha que o Weber, a partir de agora, vai lavar os pés dos irmãos. O Weber, a partir de agora, vai ser uma pessoa simples, uma pessoa despojada, uma pessoa acessível, abraça todo mundo, conversa com todo mundo, como que piqui com gueroba com todo mundo. Gente, eu falo tanto piqui gueroba, vocês não trazem piqui gueroba para mim, gente. Que coisa.
que é? É fraqueza minha isso? E aí o Espírito Santo vai e implanta no Heber humildade. Alguém pode dar um grito de vitória? Tem esperança para você. Tem esperança para você. Se no seu coração tem amargura, na Bíblia tem alguém que nunca teve amargura, Deus vai fazer a transfusão. Se no seu coração tem incredulidade, na Bíblia está cheio de homens de fé, Deus vai fazer o transplante. Se no seu coração tem medo, Deus vai sondar o seu coração e vai encontrar alguém que não tem medo e vai fazer o transplante. Não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso, porque tu vai fazer esse povo entrar na terra prometida e receber o que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! Pastor, mas como é que Deus faz isso? Porque Deus é eterno, a palavra é eterna, a palavra não é um livro temporal, a palavra é um livro atemporal. Levanta sua mão e diga: a palavra não é um livro temporal, é um livro atemporal. Diga assim, senta direito essa cadeira, estufa o peito assim, levanta a cabeça, dá um sorriso para mim, diga aleluia. Fala: Deus me trouxe aqui hoje, pleno Natal. Era para mim estar comendo agora já um piruzinho lá com a família. Fala, gente, era para comer um franguinho assado, com farofa, com leitoa, com arroz branco, com maionese. Parar por aqui que já deu até fome, né? Levanta a mão bem alto, diga assim: Deus me trouxe aqui hoje para uma coisa. Tem esperança para mim. Mas a esperança não está na religiosidade, ou seja, nas soluções que a sua mente te propõe. A solução está na direção do Espírito Santo em cada caso. Vou repetir isso. A solução não está na religiosidade que a tua mente cria, porque a nossa mente é perita em criar soluções para os problemas. Mas isso atrapalha o aquietar-se no Espírito, para ouvir a voz de Deus. Se Mordecai, ao invés de sair gritando pela cidade, rasgando as vestes, vestindo pano de saco e cinza, se Esther não fizesse aquele jejum da alma, nossa, o primeiro pastor que eu já ouvi falar até hoje que está pregando que jejum foi da alma. Pois é, foi. Se Mordecai se aquietasse, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Tem um decreto, Senhor, está tudo perdido. Não há reverso. Mas Tu és o Deus do impossível. Aí Deus ia falar com ele assim: filho, antes que Amã chegasse, Esther já estava no trono. Pode aplaudir mesmo a palavra do Senhor. Porque se você ler o capítulo 3, está escrito assim no capítulo 3, quando vai falar da exaltação de Amã: depois destas coisas, exaltou o rei Amã.
Amã nem aparece no capítulo 1 e no capítulo 2. Amã não está relacionado nos 7 sábios mais chegados ao rei. Não está o nome dele lá, os principais. Amã não está relacionado nos 7 eunucos. Amã não está relacionado aos jovens. Amã não aparece no capítulo 1 e capítulo 2, onde tudo se consome. Mas de repente aparece Amã. E o rei dá para ele um lugar acima de todos. Não é porque o rei queria exaltar Amã. Deus queria terminar um negócio que ele começou lá atrás. Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: o que Deus começou lá atrás na sua vida, Deus vai completar. O que Deus começou lá atrás na sua vida, Deus vai completar. Talvez você até perdeu o que você não deveria perder, a esperança. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: ó, Saul morreu, mas eu vou levantar Mordecai. E para fechar a nota, ainda vou levantar Paulo. De qual tribo era Paulo? Uhul! Deus, quando quer dar um na cara do diabo, Deus dá bem dado, irmão. Então, eu queria te estimular para a gente tomar a ceia, e vocês possam ir tomar a ceia de vocês. Eu queria te estimular a não criar soluções mentais para aquilo que é espiritual. Está escrito em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade, contra os dominadores nessa região, nesse mundo celestial. Nós temos uma luta espiritual. E na luta espiritual não basta, olha para mim, ter a armadura de Deus. Você precisa conhecer o Deus da armadura. Nessa luta não basta você ter as armas de Deus. Você precisa conhecer o Deus das armas. De quem é a espada? De quem é a espada? Responde. De quem é a espada? Quem vai te ensinar a usar? De quem é o capacete? Quem vai te ensinar a usar? De quem é a couraça? Quem vai te ensinar a usar? É o Espírito. Ah, eu estou com a arma. E o cara fica místico, né? Coloca o capacete, a couraça. E ele chega na igreja e... Você não sabe se ele está cheio de espírito ou está tendo um ataque de religiosidade. Não, você sabe, ele está tendo um ataque de religiosidade. A espada é do Espírito. Aí o Espírito pega a espada, põe na sua mão e diz assim: Neuza, essa espada aqui, ela mata gigantes. Mas só eu posso te ensinar a usar ela. Você não sabe? Alessandra, essa couraça aqui, ela vai deixar você impenetrável. Nenhum dardo inflamado do maligno vai penetrar os seus órgãos vitais. Mas você não sabe usar a couraça da justiça. Eu preciso te ensinar. Eu preciso te treinar. Senão você vai sair aí gritando, rasgando roupa, vestindo pano de saco e cinza, fazendo voto, deixando a barba desse tamanho, e andando descalço pela rua, e tentando mover o reino do Espírito através do mundo físico.
jejuando na alma. 3 dias, 3 noites sem comer. Para com isso, Esther. Vai comer, Esther. O homem está doido, sei lá. Nossa, pastor. Eu achava que isso era uma heresia que você está falando aí agora. Não é heresia, não, isso é verdade. Tinha 30 dias que o rei não chamava ela, porque ele estava doidinho para ela ir lá. E ora, então me prova, vou provar. Esther, pede, nem que seja, pode ser a metade do reino. Pede, mulher. Por que metade do reino? Porque a parte espiritual é com Jesus, a parte visível é com a igreja. Por isso que a metade do reino é responsabilidade de Jesus, a metade do reino é responsabilidade da igreja. Nós somos um só espírito com Ele. Ele cuida do espiritual, nós cuidamos do físico. Ele fala, nós exercemos fé. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Aleluia! Quem recebe essa palavra dá um grito de vitória. Então vira para o teu irmão e fala assim: no combate que você está, não ponha regras, não fique pelado, não saia rasgando sua roupa, não rapa a cabeça, não deixe seu cabelo crescer até... Sacode o seu irmão, fala: não entra nessa história de voto. A cruz foi o voto consumado e eterno para Deus, para nós. Na cruz estava Jesus homem e Jesus Deus. Você não estava, Ele. Ele fez a sua parte e a dele. Fica quieto, você só tem que crer. Claro que esse negócio de votar. Vou fazer um voto, Miquita também vai ver. Eu vou ofertar R$100 todo culto, que aí eu quero ver se eu não prospero. Vou jejuar todo mês 15 dias, fazer um voto. Senhor, mês de 2015, os primeiros 15 dias é voto, é jejum. Não, vai ser ótimo, você vai emagrecer. Você vai dar uma limpada no sangue, vai ser legal. Vai te dar umas bambezas. Mas o que move o reino do Espírito é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ali no original é a palavra rema. Em Efésios 6. Não é logos, é rema. Amém, amados? Vocês não vão vestir pano de saco cinza mais não? Promete? Vocês vão mexer com voto mais não? Promete? Promete? Você vai descansar e ouvir o Espírito Santo? Você vai crer que o que Deus falar com você é suficiente? Vai? Você vai ser essa pessoa? Eu declaro que você é essa pessoa. Vamos tomar a ceia.